Então vamos falar agora dessas transformações ou reações químicas, que elas podem ser endotérmica ou exotérmica, que eu acabei de falar. Então, isso aqui só está repetindo o que eu falei. As reações que liberam calor são chamadas exotérmicas e as que absorvem são chamadas endotérmicas. O próprio nome já diz. Exotérmico, exo libera calor, endotérmico, endo absorve calor. Tá? Então, os processos... continuando aqui. O saldo energético que se indica que a reação libera ou absorve calor. Sim, essa variação de entalpia. Correto. Então, portanto, né, reação exotérmica libera calor, tá? Aqui são as características que a gente vai falar, tá? Então, a reação exotérmica, uma das características é liberar calor, que você já viu. Então, se eu tenho uma reação, ela libera calor, o que vai acontecer? O meu produto vai ser menos energético que o reagente. Ou seja, eu tenho uma reação que liberou calor. Então, se liberou calor, o final vai ser menor que o inicial. Tá? Por exemplo, uma reação de combustão. Quem é mais energético? O combustível ou o gás carbônico e água? O combustível. Então, quando essa reação ocorre, o produto é menos energético que o reagente. Ou seja, gás carbônico e água é menos energético que o combustível, por exemplo, gasolina, álcool, carvão. Então, isso é uma reação exotérmica, é uma reação que libera calor. Então, se ela libera calor, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Tá? Agora, essa reação exotérmica, além de eu saber as características dela, eu tenho que identificar uma reação exotérmica. Então, toda reação química eu vou ter o reagente e vou ter o produto. Todas. Tá? Agora, existem 3 maneiras de eu identificar uma reação exotérmica. A primeira é quando, a mais simples de toda, é quando aparecer a variação de entalpia. Toda vez que aparecer a variação de entalpia, qual é o valor que está aqui? Tá? Qual é o valor que está aqui? Não é um valor negativo? É. Então, se é um valor negativo, isso identifica uma reação exotérmica. Porque uma reação exotérmica liberou calor. Então, o saldo dela é negativo. Ou seja, ela libera calor. Então, se for fazer essa diferença, a variação de entalpia vai dar menor que zero. Porque se eu pegar a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, o produto não é o menor? É. O reagente não é o maior? É. Então, se eu fizer esse cálculo, a variação de entalpia vai dar negativa. Então, essa é a maneira mais fácil de aparecer. Toda vez que a variação de entalpia for negativa, né, ou seja, menor que zero, eis uma transformação exotérmica. A outra maneira é quando o calor vier no reagente. Toda vez que o calor vier no reagente, estamos falando de uma reação exotérmica. Então, toda vez que o calor vier no reagente, o sinal é verdadeiro. Então, olha, variação de entalpia negativa. Quando o calor vier no reagente, também vai ser negativo. Agora, toda vez que o calor vier no produto, tá? Também é exotérmico, tá? Por quê? Porque esse calor, ele não é do produto, esse calor é do reagente. Então, quando muda de membro, muda de sinal. Então, isso aqui é uma pegadinha, tá? Então, eu tenho que ter todo o cuidado, tá? Olha, isso aqui não está no produto da minha reação. Isso aqui já é o resultado. Aqui não, eu estou somando com o produto. Então, toda vez que eu somo com o produto, a reação exotérmica, o sinal é positivo. Tá? Vou só dar uma adiantada aqui para vocês observarem isso mais aqui embaixo. Tá? Então, numa reação... Agora eu vou mostrar aqui numa reação química. Então, se eu for observar aqui, 1 mol de hidrogênio, meio de oxigênio, formou 1 mol de água. Então, olha o sinal positivo aqui. Então, que classificação é essa? Então, como é que eu classifico essa reação? Exotérmico, por quê? Porque o calor está com sinal de positivo no reagente. Esse calor, ele não é do produto, esse calor é do reagente. Então, qual é o sinal verdadeiro dele? Negativo. Tá? Então, esse é o verdadeiro sinal.
ou quando aparecer a variação de entalpia. Quando aparece a variação de entalpia, eu tenho o quê? Uma transformação exotérmica. Então essas são as três maneiras da gente identificar uma reação exotérmica. Tá? Com a variação de entalpia negativa, com o calor, tá? Com a variação, com o calor, com a variação de entalpia no reagente da reação. E toda vez que o calor aparecer no produto, o sinal vai ser falso. Tá? Por quê? Porque o produto não libera nem absorve. Tá? Então toda vez que vier o sinal vai ser positivo. Isso na transformação exotérmica. Tá? Vamos recapitular? Tá? Reação exotérmica. Então o nome já está falando, ela libera calor. Se ela libera calor, a entalpia do reagente ela é maior que a do produto. Tá? Ou seja, a variação de entalpia é negativa. Tá? E aí, como é que eu reconheço numa reação química? Toda vez que aparecer a variação de entalpia negativa. Se o calor vier no reagente, vai ser negativo. Se o calor vier no produto, o sinal vai ser positivo. Esse sinal é falso. Todo sinal que aparece no produto, ele não é verdadeiro, ele quer dizer o oposto. Essas transformações, tanto endo quanto exo, no caso eu estou falando aqui das exo, eu represento ela graficamente. Tá? Então, toda vez que você for representar uma reação graficamente, tá? Toda a reação começa do reagente. Você vai ter esse gráfico aqui, tá? O gráfico, né, o tradicional Y, ele vai representar a entalpia, tá? Ele vai representar a entalpia. E aqui é o caminho da reação. Então, toda reação, ela começa do reagente. Então, a minha reação ocorreu. O que aconteceu? Perdeu calor. Quando ela perde calor, né, ela vai chegar ao produto da reação. Então, esse aqui é o reagente, esse aqui é o produto. Então, a reação ocorreu, começa do reagente. Quando ela ocorreu, ela perdeu calor. Aí ela chegou no produto. Então, o que é que está acontecendo aqui? Então, o meu reagente, ele está acima do produto. É por isso que a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. E quando essa reação ocorreu, tá? Como a entalpia do reagente ela é maior que a do produto, olha, variação de entalpia. Entalpia do produto final menos o inicial. O maior não é o reagente? Então, como o maior é o reagente, olha o sinal que vai prevalecer. Tá? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Ou seja, uma entalpia menor que zero. Tá? Essa análise gráfica mostra que a entalpia do reagente está em cima, é maior que a entalpia do produto. Tá? Então, por isso que ela é menor que zero, por isso que ela é negativa, porque toda variação de entalpia, né, ou melhor, todo delta significa variação. E variação é o final do inicial. Então, quando eu for calcular uma variação aqui, tá? Então, quem vai ser a variação? Delta, variação de entalpia. Então, vai ser o final. Quem é o final? O produto. Menos o inicial. Quem é o inicial? Reagente. Isso é regra. Toda vez que eu for calcular delta, é sempre o final do inicial. Tá? Então, a variação de entalpia não é diferente. Se fosse variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Se fosse variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. Como é variação de entalpia e entalpia eu represento por a letra H, então vai ficar variação de entalpia, vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Como no caso aqui é uma transformação exotérmica, tá? A entalpia do reagente ela é maior que a entalpia do produto. Olha, está aqui em cima. Então, quando eu fizer essa diferença, o sinal que vai prevalecer vai ser o negativo. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Por isso que a variação de entalpia ela é, tá, menor que zero. Tá? Que até ficou legal. Continuando, tá? Uma outra forma de aparecer, tá, a questão gráfica da transformação exotérmica é esse outro, olha, esse outro tipo de gráfico com duas barras,
Tá? Olha, não tem quase nada. Aqui eu só tenho o eixo, que é a entalpia, aqui o caminho da reação. Só que eu não tenho quase nada. Como é que eu sei se que essa reação é endo ou exotérmica? Então eu vou saber pela seta. Tá? A seta vai indicar o sentido. Desculpa. Vai indicar o sentido, tá, da reação. Então o que a gente está observando? Que a reação está indo daqui para cá. Então aqui é a entalpia do reagente, aqui é a entalpia do produto. Tá? Então, como está descendo, a variação de entalpia ela é menor que zero. E aqui tem um exemplo, por exemplo, a formação da água. Então, ele diz aqui que a entalpia do reagente é zero. Por quê? Depois a gente vai ver que substâncias simples têm a entalpia igual a zero. Então aqui eu tenho a entalpia igual a zero. E aqui eu tenho a água líquida. Tá? Aqui eu tenho a água líquida. Então a água líquida já foi determinado que a entalpia dela é menos 285,83. Então essa é a entalpia da água, que foi determinado como a gente viu lá no calorímetro. Então as substâncias elas já têm as suas entalpias de formação, todas. Tá? Todas as substâncias conhecidas têm a sua entalpia de formação. Parece massa molar, parece número atômico, já é pré-estabelecido. Tá? Então eu já conheço que a entalpia da água é isso. Então eu tenho a entalpia do reagente e tenho a entalpia do produto. Então como é que eu calculo, né, a variação de entalpia? A entalpia final, que é a entalpia do produto, menos a entalpia inicial, que é a entalpia do reagente. Quanto é o meu final, que é o produto? Menos 285,83. Menos a entalpia inicial, que é zero. Então a variação de entalpia é quanto? Menos 285,86 kJ. Portanto, a liberação dessa quantidade de calor. Então é por isso que está descendo a seta, por isso que a entalpia está menor que zero, porque é negativo. Tá ok? As transformações exotérmico ficou ok? Libera calor, a entalpia do reagente maior que a entalpia do produto. Tá? Se é desse jeito, eu posso representar de três maneiras as transformações exotérmico, com o calor positivo no reagente, com o calor positivo no produto, com o calor negativo no reagente e com a variação de entalpia, o ΔH, que é o que está aparecendo bem aqui. Se a entalpia vier no produto, o sinal é positivo. Se a entalpia vier no reagente, o sinal é negativo. Se vier com variação, o sinal é negativo. E o gráfico ele é descendo. Tá? O reagente vai ficar em cima, o produto vai ficar embaixo. O gráfico desse jeito, ou um gráfico sem nada desse jeito, que vai direcionar o sentido da reação é a seta. Ok? Então vamos lá para as reações endotérmicas. Tá? Então é o oposto. Eu sempre falo, você precisa aprender uma. A outra é tudo o oposto. Então se você aprender uma, é impossível você não aprender a outra. Tá? Então se a reação exo libera, a reação endotérmica vai o quê? Absorver calor. Se ela vai absorver calor, o que vai acontecer? A entalpia final vai ser maior que a entalpia inicial. Vamos analisar a fotossíntese. Eu tenho gás carbônico e água. Esse é o reagente da reação da fotossíntese. No final eu tenho açúcares, basicamente, e água. E oxigênio. Então quem é mais energético aí? Gás carbônico e água ou açúcar e oxigênio? É lógico que é o açúcar e o oxigênio. Mas por que essa reação formou produtos mais energéticos? É porque ela absorveu luz solar. Então, a reação endotérmica absorve calor. Logo, a entalpia final vai ser maior que a entalpia inicial, que é a do reagente. Tá? Ou seja, é o oposto. Agora, se eu estou absorvendo calor, então variação de entalpia vai ser a entalpia final, né, menos a entalpia inicial. Variação de entalpia é entalpia. Qualquer variação é entalpia final menos entalpia inicial. Tá?
se variação de entalpia vai ser a entalpia final, ou seja, do produto menos a entalpia do reagente, quem é a maior aqui, né, do produto? Então, quando eu for fazer essa diferença, a minha variação de entalpia vai ser positiva, o meu saldo vai ser positivo. Então, existe as mesmas três maneiras que existe na transformação exotérmico, existe na transformação endotérmico, tá? E a primeira maneira é quando aparecer o delta. Então, toda vez que aparecer o delta, o sinal vai ser sempre o quê? Positivo. Por quê? Porque essa reação ela absorve calor, o saldo vai ser positivo. Quando eu pegar entalpia final menos a entalpia inicial, ou seja, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, essa diferença de cálculo vai dar sempre positivo. Então, toda vez que a variação de entalpia for positivo, eu tenho uma reação endotérmica. Quando o calor vier no produto, o sinal vai ser de positivo. Por quê? Porque o produto... Desculpa, gente. Toda vez que vier no reagente, tá? Toda vez que o calor vier no reagente, tá? O calor vai ser o quê? Positivo. Por quê? É sempre o reagente que absorve ou que libera. Tá? Então, apareceu variação de entalpia, o sinal é positivo, é endotérmico. O calor veio no reagente, positivo é endotérmico, significa que está absorvendo calor. É o oposto do exotérmico. Tá? Agora, quando o calor vier no produto, o sinal é falso. Tá? O sinal é negativo. O produto não absorve nem libera calor. De quem é esse calor? É do reagente. Quando eu mudar de membro, ele vai mudar de sinal. São essas três maneiras de aparecer uma transformação, de reconhecer uma transformação endotérmica por meio de uma reação. Por exemplo, essa parte que eu estou falando está bem aqui, olha. Eu tenho agora o oposto, né? Lá eu tinha a formação, aqui eu tenho a decomposição da água. Só para mostrar o reconhecimento da transformação. Então, numa reação química, como é que eu classificaria essa reação? Endo-exo. Aí eu vou olhar, onde é que está a entalpia? A entalpia está no primeiro membro, está no reagente. Qual é o sinal? Positivo. Se é positivo, essa reação é endotérmica. Tá? Aqui, a outra forma. Todas as três são formas diferentes de reconhecer. Ah, essa daqui apareceu a variação de entalpia. Essa variação de entalpia ela é o quê? Positiva. Se ela é positiva, trata de uma reação endotérmica. E essa daqui? O calor está onde? No produto. Ah, esse sinal aqui é falso. Isso quer dizer o oposto. Então, essa reação, apesar do calor ser negativo, mas ele está no produto. Então, ela também é endotérmica. Então, são as três maneiras de você reconhecer uma transformação endotérmica. Tá certo? Vamos voltar. Então, a gente já sabe que as transformações ou reação endotérmica absorve calor. Se absorve calor, o produto vai ser maior que a do reagente. O calor numa reação química ele pode vir no reagente com sinal de positivo, com a variação de entalpia no sinal de positivo e com o calor no produto com sinal de negativo. Agora, no gráfico, como é que eu reconheço, né, ou represento uma transformação endotérmica? Então, toda reação ela começa do reagente. Só que aqui começou do reagente e ela absorveu o calor. Então ela chegou num outro patamar. Olha, a gente observa que o produto é maior que o reagente. Tá? Se o produto é maior que o reagente, ela está absorvendo o calor. Olha o que a seta está indicando aqui. Tá? Então, se está absorvendo o calor, a entalpia do produto é maior que a do reagente. Logo, se a entalpia do produto é maior que a do reagente, qualquer que seja o valor, aqui sendo maior, o sinal resultante da variação de entalpia vai ser positivo. Tá? Ou seja, maior que zero. Ok? A outra maneira é quando não aparece nada. Então, o teu guia vai ser essa seta. Então, o que essa seta está dizendo? Que está saindo desse patamar para esse outro patamar. Então, esse aqui é o reagente, esse aqui é o produto. Então, esse aqui é o reagente, menos 285,33. E o produto é zero. Variação de entalpia, então é o delta. O delta sempre é final menos inicial. No caso de uma reação química, o final vai ser o produto. Tá? O
O final vai ser o produto. O inicial vai ser o reagente. Então vai ficar final produto, inicial reagente. O meu produto é zero, menos da fórmula e menos do valor. Então eu tenho uma variação de entalpia de mais 285,3 kJ. Portanto, a absorção dessa quantidade de calor. Tá certo? Bem, falamos de termoquímica, falamos de entalpia e falamos das transformações, que é endo e exo. Só que você percebeu que quando a gente fala dessas transformações, apareceu algumas unidades, né? Quilojoules, pode aparecer quilocalorias, tá? Unidade para medir calor, tá? Então, essas unidades, esses calores liberados ou absorvidos, eles são representados em uma unidade. E no sistema internacional a gente representa em joules, tá? Que é o J. Então, o calor liberado e absorvido são expressos de acordo com o sistema internacional, que são joules. Mas é muito comum a gente utilizar o caloria, tá? Então, a relação é o seguinte, que 1 caloria é aproximadamente 4,18 joules, ou 4,2 joules, tem autores que colocam, tá? Então, isso aqui é aproximado, tá? Então, a relação é entre a caloria e o joule. Mas você percebeu aqui que eu utilizei quilojoules, são os múltiplos. Eu posso usar quilocalorias ou quilojoules. Sempre o prefixo quilo quer dizer 1000. Então, 1 kJ vai ser 1000 joules. 1 quilocalorias serão 1000 calorias, tá? Que são os múltiplos, tá? Que a gente já conhece, tá? Bem, vamos só classificar aqui essas, né? Isso que a gente já viu, classificar as nossas transformações ou reações termoquímicas. Então, aqui eu tenho, na letra A, eu tenho uma reação, né, C12H22O11 mais calor, formou 12 mol de carbono e 11 mol de água. Então, essa transformação, ela é endo ou ela é exo? Então, a gente vai observar, tem ΔH? Não. Mas o calor está onde? No reagente. O calor está no reagente. Qual é o sinal? Positivo. Toda vez que o calor não estiver no reagente, ele quer dizer verdadeiro. Então, essa transformação, calor positivo, significa que essa reação está absorvendo o calor. Então, ela é uma reação endotérmica. Tá? É uma reação endotérmica. Agora, vamos para a segunda. C6H12O6 mais, ou seja, açúcar mais oxigênio, uma reação de combustão. Então, toda reação de combustão, nem hesita, sempre ela será exotérmica, sempre ela vai liberar calor. Então isso aqui está tendo a queima de açúcar, produziu gás carbônico e água, mais calor. Agora vamos analisar esse mais calor aqui. Esse calor não está no produto, que é o segundo membro? Sim. Então toda vez que vier no produto, o sinal é falso, tá? Então isso aqui quer dizer o oposto, então isso aqui quer dizer que é negativo. Então essa reação, ela é exotérmica, tá? Essa reação é exotérmica, ou seja, está liberando o calor. Agora, eu tenho, né, a decomposição da água. Aí foi dado um ΔH. ΔH maior que zero. Maior que zero quer dizer positivo, tá? Então isso aqui significa que é uma reação endotérmica, está absorvendo o calor. Sinal de positivo. Agora eu tenho, né, a neutralização do ácido clorídrico, né, neutralização entre ácido clorídrico e soda cáustica. Aí eu tenho o quê? Uma entalpia negativa no reagente. Esse sinal quer dizer é verdadeiro. Então o sinal de negativo é o quê? Exotérmica. Tá? Aqui eu tenho o álcool, né? C2H6O, queima de álcool. Então, a variação de entalpia é o quê? Negativa. Variação de negativa, isso trata de um processo, tá? Exotérmico, liberando o calor. Também porque queima, toda queima libera calor. Aí aqui eu tenho a queima do hidrogênio, ou formação da água. Desculpa. Então, olha, eu tenho calor no reagente,
no produto com sinal de positivo. Então, esse sinal é falso. Isso aqui quer dizer o oposto. Então, essa reação, ela é exotérmica. Tá? Também exotérmica. Primeiro porque esse sinal quer dizer o oposto, quer dizer negativo. Depois porque se você for ver uma queima, toda queima libera calor. Agora, eu tenho aqui um outro processo que é a decomposição da água, tá? Onde a variação de entalpia, ela é o quê? Positiva. Variação de entalpia positiva, tá? Que significa um processo endotérmico, tá? Que está absorvendo calor, tá? Agora vamos olhar graficamente o que está acontecendo, tá? Então aqui eu tenho o reagente, aqui eu tenho o produto. Então esse gráfico aqui trata de um processo exotérmico. Por quê? Porque a entalpia do produto é menor que a do reagente, ou seja, o reagente é maior que o produto. Está tendo uma diminuição, posso dizer assim, está tendo uma perda de calor. Olha, o final é menor que o inicial, que é o reagente. Tá? Então, essa reação aqui, esse processo aqui, ele é um processo exotérmico. Tá? É um processo exotérmico, porque está perdendo calor. Já aqui está acontecendo o oposto. Tá? O meu produto é maior que o do reagente, então está ocorrendo uma absorção de calor. Um processo endotérmico. Tá? Então, essa primeira parte aí, nós falamos, só recapitulando aqui, nós falamos de termoquímica, tá? Falamos de entalpia, falamos que a entalpia ela não pode ser determinada experimentalmente, não existe como determinar a entalpia de uma substância. Então, o que a gente determina é a variação utilizando o calorímetro pela diferença de temperatura, pelo fluxo de calor. A gente viu que variação de entalpia é o final do inicial. Como eu trato de reação, vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. E os tipos de reações termoquímicas. Elas podem ser exotérmico, o nome já está falando, exo libera calor, e pode ser endotérmico. E as suas respectivas características. Tá? Então, da próxima aula, a gente dá prosseguimento no assunto de termoquímica. Até a próxima, gente!